Glória a Deus. Chegamos hoje ao final do fim dos tempos. Então, mais uma vez, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia no livro que fala do final dos tempos que nós estamos estudando, que é o livro de Mateus. Aí sim, demorou, mas no último todo mundo já está sabendo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu quero dar uma breve resumida aqui no tudo que a gente viu nesses três últimos estudos. Nós vimos o seguinte: primeiro, Jesus vai voltar. Espero que isso tenha ficado bem claro para você, porque Jesus vai voltar. Segundo, é impossível ao homem prever a data da volta de Jesus. Terceiro, o livro de Daniel prevê 7 anos de tribulação que são destinados ao povo de Israel. A igreja do Senhor será arrebatada antes do período de tribulação. A gente viu também o surgimento do anticristo no início da tribulação. Nós vimos todos os desastres que estão previstos para o tempo dessa tribulação. Vimos os 144 mil, as duas testemunhas e o anjo mensageiro que terá a incumbência de pregar o Evangelho durante esses 7 anos. Chegamos então aos 3 anos e meio primeiros da tribulação. Vimos a grande tribulação, o falso profeta, as bestas e também o número da besta, que é a marca da besta. O que é que falta a gente ver então? O que está faltando a gente ver? Bom, a volta triunfal do Senhor Jesus. Isso é que está faltando a gente ver, porque o resto já se cumpriu aqui. Eu preciso que você entenda, antes da gente passear e chegar nos próximos textos, o seguinte: a gente tem mania de contar para a criança algumas histórias resumidas. E isso acaba se tornando verdade ao longo da nossa jornada cristã. Por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com o Apocalipse. Por que Sansão perdeu as suas forças? Por quê? Porque cortou o cabelo, certo? Errado. A gente fala isso para as crianças. A gente fala que quando a gente vê o texto, a gente entende que Sansão quebrou 3 votos que eram feitos. Ele não podia beber vinho, bebeu. Não podia tocar em animal morto, tocou. Não podia cortar o cabelo, cortou. Ele quebrou os 3 votos do Nazireu, por isso ele perdeu a presença do Espírito Santo. Mas para resumir para a criança, o que a gente faz? Cortou o cabelo, ficou fraquinho. Outra coisa que a gente fala também: qual foi o animal que engoliu Jonas? Uma baleia? Não foi. A gente vê lá o grande peixe. Talvez a sua versão mais antiga tenha traduzido por baleia, mas no original a palavra é grande peixe. Não dá para saber se é baleia, se é um peixe maior, se Deus criou um peixe daquele jeito, naquele momento, só para engolir Jonas, mas saber o que Deus quis fazer. Mas a gente, para ensinar para a criança, que a gente fala baleia, pode ter sido um grande tubarão também, não sei. E o milagre era maior, imagina, sem que os dentes peguem. Eu sei que às vezes a gente faz isso para deixar a coisa mais fácil. Por exemplo, na volta de Jesus, a gente também tem a mania de falar que Jesus vai voltar, separar os bons dos ruins e levar quem é bom para o céu e mandar quem é ruim para o inferno. É assim, amém? É um pouquinho mais elaborado, mas na verdade a gente aprende assim, né? Jesus volta, tchau, acabou, inferno, vocês, céu, vão comigo, o mundo é destruído. Puf. A gente aprende assim. Porém, a gente precisa entender que a volta de Jesus é um evento que demora um tempo. Porque primeiro Jesus vem, não volta para a terra, lá no céu, leva a sua igreja, leva toda a sua igreja, e aí já começou a volta de Jesus. No final desses 7 anos de tribulação, Jesus vai descer com toda a sua igreja, vem para vencer, destruir a impiedade, todo o mal no mundo. E aí ele começa a reinar. Então é um pouquinho mais elaborado
do que a gente está acostumado a ouvir. Por isso, tira agora da sua mente tudo aquilo que você aprendeu na sua infância, deixa isso como base, não deixa isso como verdade absoluta, não. A verdade a gente vai encontrar quando a gente analisa as passagens bíblicas. Uma delas que a gente precisa analisar é Mateus 24, 27 a 31, que está falando também sobre a volta de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, presta bem atenção a essa parte aqui, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você vê que aqui é um pouquinho mais elaborado do que aquilo que a gente fica só explicando no senso comum. Acabou os 7 anos, alguns eventos vão acontecer. Todos os seres celestes vão ser movimentados nessa situação. Você vê que o sol, a lua, as estrelas, tudo vai ser abalado nesse momento. O universo vai entrar em colapso. Jesus então vai surgir depois disso um sinal no céu. Um sinal no céu, que a gente não sabe o que é. É o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus. E ele vem, envia os seus anjos, recolhe os salvos, e aí o que vai acontecer com quem não for salvo? Vamos falar dos últimos sinais cósmicos. Que a gente leu aí: que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25, 26 vai concordar. Vai dizer o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Você vê que concorda com Mateus. Outro texto que vai concordar também com Mateus é o texto de Isaías 13, a partir do verso 9, que vai dizer o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, correndo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você já percebeu como é que a gente canta algumas coisas sem saber de onde vem? O Anderson Freire, ele fala assim: você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Pois é, Deus quando usa essa simbologia, está falando para as pessoas que ficarem nos últimos tempos. É tão pouca gente que vai sobrar que eu não sou mais rápido que o ouro de Ofir. Então, meu querido, eu não quero ser mais rápido que o ouro de Ofir, não, porque eu não quero sobrar nesses últimos tempos, não. Tá? Não falar para você é mais raro que o ouro de Ofir, mas não, quero ir para outro lugar nessa hora. Continuando: por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como uma corça que foge, como uma ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será transpassado. Presta atenção: todo que for achado será transpassado, e todo que se unir a ele cairá à espada. Isaías está concordando com Mateus e acrescentando algumas coisas aqui, dizendo que aqueles que o Senhor não recolher vão transpassados, vão cair a espada.
Imediatamente antes da volta de Jesus, a terra vai sofrer o seu último abalo cósmico. E a Bíblia vai concordar em vários textos. Eu gosto de mostrar vários textos assim, porque aí a gente entende que o texto de Isaías, escrito há mais ou menos 850 anos antes de Apocalipse, está falando a mesma coisa. A gente fala de Mateus e Daniel como se eles estivessem próximos assim, não tivessem separado por quase um milênio. A gente não consegue às vezes se dar conta que a Bíblia é um livro que demorou 1400 anos para ser escrito e que tem uma coerência do primeiro livro até o último. Isso é milagre, meu irmão. Isso é milagre, isso é coisa de Deus. Se você pensar em escrever um livro durante 3 anos, começando hoje, depois de 5 meses escreve mais um capítulo, você vai ver como é que vai ficar tudo fora de coerência, porque a nossa mente muda, as coisas mudam, o ser humano muda, mas a Bíblia não. Ela é um livro que foi escrito durante 1400 anos, tem não sei quantos autores, uns que a gente nem sabe quem foi que escreveu, mas mesmo assim ela mantém a coerência, capa a capa, de capa a capa. Vamos falar sobre esse sinal no céu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o que diz Zacarias 14, 3 e 4. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Presta bem atenção, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Se você prestar atenção, o que está falando aqui em Zacarias é que assim que tiver tudo preparado para que o Senhor volte com os seus exércitos, para aniquilar o mal da terra, o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, vai ser fendido uma espécie de curso, e vai abrir um grande vale no meio do Monte das Oliveiras. Às vezes a gente lê a Bíblia e nem percebe que está escrito isso na Bíblia, nem se dá conta de que isso está escrito. Vamos para Apocalipse 19 para completar o que a gente está vendo aqui. 19, 11 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem grande guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde no enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quer que eu resumo para você o que vai acontecer? Depois que o sinal no céu aparecer, depois que o monte for fendido no meio, Jesus volta, o seu cavalo branco, todo o exército, sua igreja,
vestido de linho, nós voltamos com ele para a peleja, para a guerra, na última batalha, talvez a penúltima batalha. E todos os ímpios da terra, nesse momento, são dizimados. Na verdade, não tem uma guerra. Jesus vem para vencer. Porque o que acontece é simplesmente todos os poderes satânicos são presos, aprisionados, jogados no inferno. E os ímpios, aqueles que não se curvaram diante do Senhor Jesus, são mortos. Mas peraí, eu sempre ouvi falar que Jesus deveria separar. O que a Bíblia diz é que, primeiro, a impiedade é morta, é desfeita, limpa da terra. É isso que acontece depois dos 7 anos de tribulação. Depois de tudo que a gente viu nesses últimos dias acontece, a última guerra, você já deve ter ouvido falar o nome dela, deve ter até visto o filme, o Armagedon, esses negócios assim, né? É a hora em que o Senhor Jesus vence como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, eu não quero nem te perguntar de que lado você quer estar nessa história. Eu quero estar no meu cavalinho branco, do lado de Jesus, com a minha veste branquinha. É assim que eu quero estar. Jesus vem acompanhado de um grande exército formado por todos aqueles que foram arrebatados, também pelos anjos. Nós vamos estar no céu com Jesus nesse momento, vamos descer com ele. Colossenses 3, 4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós nos manifestareis com ele em glória. Nós vamos estar junto com ele. Zacarias 14, 5 diz: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Todos os santos acompanham Jesus. Judas 1,14: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A gente volta com ele para vencer. O exército do anticristo vai estar reunido esperando a batalha. O anticristo e o falso profeta são destruídos. Os demais ímpios são mortos. Os anjos de Jesus recolhem, já tinham recolhido todos os seus escolhidos em todas as extremidades da terra. É aqui nesse momento, meu querido, que a gente entende o que é separação dos bodes das ovelhas. As ovelhas, os anjos recolhem. Os bodes, pois é, vão enfrentar a ira do Senhor. Vão enfrentar a ira do Senhor. E aí o que acontece depois disso? Depois que todos eles, os ímpios, são mortos, nós voltamos para a vitória do Senhor. O que acontece? Algo que muita gente esquece está na Bíblia: um reino de 1000 anos. Acompanhe na sua Bíblia aí, Apocalipse 20, 1 e 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1000 anos. E amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O falso profeta e o anticristo já foram lançados no lago de fogo e enxofre, por ocasião da vinda triunfante de Jesus. Então com eles não tem mais papo, para ele já acabou. O que sobra agora, o que resta é o diabo, a antiga serpente, que também atende pelo nome de Satanás. E ele vai ser preso por ocasião da volta de Jesus. É o que está claramente escrito em Apocalipse 20. Você não precisa fazer esforço para entender que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Você lê, você vai falar: o diabo vai ser preso por 1000 anos. Pronto. Com o diabo preso, todos os demônios lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta e também o anticristo, todos os ímpios da terra mortos, tem início então um reino de paz. Aqueles que foram encontrados na volta de Jesus, que foram recolhidos pelos santos anjos na volta de Jesus, não foram mortos, foram recolhidos,
continuarão vivendo na terra, normalmente, durante 1000 anos. Os santos que já tiverem sido ressuscitados estarão morando com Jesus na terra, na Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então vai ser um momento em que nós vamos ter gente morando na terra, gente que já está glorificada, gente que ainda não foi glorificada. A vida vai continuar. O Senhor Jesus reinando na terra. O próprio Jesus reinando sobre todo mundo. Presta bem atenção para que isso vai ser bom. Jesus reinando aqui na terra. Não tem mais o diabo, não tem mais mal, não tem impiedade, não tem nada. Só Jesus reinando na terra. Olha só que interessante esse texto de Isaías 11, 6 e 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, é uma serpente. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco, que é um lagarto venenoso. Não vai nessa. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não tem morte mais nessa época, não. E aí? Não tem mais fera atacando, não tem mais gente sofrendo morte e assassinatos. Esse tipo de coisa não vai ter mais. Apocalipse 20, 4 e 6 diz o seguinte: vi tronos, e se assentaram sobre eles, e lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adotaram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bom, a primeira ressurreição, ela tem o final dela, quando Jesus volta. Ela começa no início da tribulação, e o final dela é quando Jesus volta. Depois desse momento, quem ressuscitar não é mais para a primeira ressurreição, já é para a segunda. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Da primeira ressurreição, todos os mortos durante a tribulação, porque os outros já tinham sido arrebatados. Então forma-se o grande povo do Senhor, o grande povo do Senhor, o grande reino do Senhor. Só que tem um problema, querido. O homem falha e falhou em todas as vezes, e vai continuar falhando. Deus colocou o homem no Éden, o homem falhou, o homem pecou. O homem sai do Éden e vive, falha de novo, vive na terra e falha de novo. Deus manda o dilúvio. Deus então chama Abraão, coloca a sua lei, e debaixo da lei o homem falha de novo. Jesus vem, inicia o ministério da graça, derrama o Espírito Santo dele, e o homem falha de novo. E a gente às vezes pensa assim: não, mas se Jesus reinasse aqui na terra, se não tivesse o diabo, a gente ia viver em paz, ninguém ia ser ruim. Só que o homem é terrível. O homem é terrível. Presta bem atenção no que acontece no final desses 1000 anos. Apocalipse 20, verso 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Lembra que ficou gente viva, que ainda não tinha sido glorificado? Esse povo continuou vivendo, continuou tendo filho, enchendo a terra. Gog e Magog
cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e saíram sobre a largura da terra, e secaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Acabou os 1000 anos, Satanás é solto, e ainda assim, uma grande parte, a Bíblia fala que gente como areia da praia sai atrás dele. Jesus reinando, um reino de paz na terra, os santos que já foram glorificados, reinando com ele, o povo vivendo na terra debaixo de um domínio perfeito. O que vai acontecer? Satanás é enganoso. O povo ainda prefere ir atrás de Satanás para mostrar claramente que a culpa não foi de Adão, a culpa é nossa. A culpa não é de Adão, a culpa é nossa. Os homens ali vivendo debaixo do domínio de Jesus Cristo, vendo ele reinando na terra com poder e glória, sabendo que o leão ali está pastando, o urso agora pasta, a paz está instaurada no mundo. O que acontece? Eles estão ali, o diabo saiu. Ei, vamos contra Jesus? Vamos tomar o poder de Jesus? Vamos. Eles cercam a cidade santa, onde estão todos os santos, e ali naquele momento o fogo desce do céu e aí sim acabou tudo. Agora o diabo foi matado, completamente matado. Agora o mal foi extirpado do mundo. Depois disso, o que João vê é descrito em Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, lhe dará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Outra coisa que a gente às vezes ensina para a criança: nós vamos morar eternamente no céu com Jesus. Mas se você acompanhou o texto que João não viu que a gente vai para o céu. João viu que o céu vem até nós. Como assim? Há um novo céu, uma nova terra, e a cidade santa, a nova Jerusalém. Presta bem atenção, porque nós não vamos até ela. Ela vem até nós. E aí eu vou te perguntar: aonde que é o céu? A eternidade. Sabe onde é que é? Aqui. Só que totalmente restaurado, porque as primeiras coisas já passaram. Novos céus, nova terra. E aí, reino eterno de paz. E aí não tem mais morte, aí não tem mais choro, aí não tem mais nada de ruim. É Jesus reinando, Deus entre o seu povo. A partir desse momento viveremos a eternidade ao lado do Senhor Jesus, desfrutando do novo céu, de uma nova terra, de uma nova criação, e principalmente da presença de Deus. Apocalipse 22:20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse último estudo é o que mais mexe com as nossas convicções. É o que mais mexe com aquilo que a gente já acha que já sabia. Espera aí,
O Senhor vem e destrói os ímpios, mata os ímpios, sim, é o que a Bíblia diz. Satanás é Deus, 1000 anos o Senhor reina na terra. Satanás é solto, engana as nações, tudo é destruído. Logo em seguida, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, o Senhor reinando entre nós. É o que a Bíblia diz, é o que Apocalipse diz. O resto é história. O resto é o que a gente aprende quando criança. Mas o que a Bíblia diz é isso. Quero fazer uma pequena aplicação. Como é que você acha que vai ser o céu? Acha que vai ser a eternidade? Os novos céus e nova terra? Você quer estar nesse lugar? Esse novo céu e nova terra? Diga amém, por favor. Não, você não quer estar. Não. A gente diz que quer, mas não quer. A maioria das vezes essa resposta, ela não é, a resposta não é eu quero estar no céu. A resposta que a gente dá é eu não quero ir para o inferno. E não querer ir para o inferno é diferente de querer ir para o céu. Como assim, pastor? Não é a mesma coisa, não? Não. Não é. Porque deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não percebeu. Sabe quem vai estar reinando aqui nesse novo céu e nova terra? Quem vai estar reinando? Você percebeu quem vai estar reinando? Jesus. Bom, meu querido, se você não gosta de obedecer Jesus aqui na terra, você vai aguentar obedecer Jesus pela eternidade? Vai? Porque lá no céu você vai ter outra opção, não é obedecer Jesus. Aí eu fico vendo um monte de gente que não tem pingo de interesse de estar na presença de Deus e vem dizer que quer estar no céu. Não quer. Não quer não. Porque se quisesse, começava a desfrutar a presença de Deus aqui na terra. A gente às vezes fala que quer o céu, mas não quer. A gente não quer ir para o inferno. A gente não quer a condenação, a gente não quer o sofrimento. Mas presta bem atenção, que o céu é um lugar onde vai reinar a paz. Pastor, eu quero um lugar onde a paz vai reinar. Não quer não. Não quer porque você mesmo, diversas vezes, é o semeador da discórdia. É você que faz fofoca, é você que fala mal do outro, é você que faz intriga. E aí você quer viver num reino de paz? Meu querido, se você entrar lá, você vai atrapalhar o negócio. Reino de paz só vai ser se você não estiver lá. Às vezes a gente fala que quer ir para o céu, mas não quer. Não quer. Mas eu quero ir para o céu sim. Mentira! Não quer ir para o céu não. Você ainda não avaliou o que é isso. O céu, meu querido, é um lugar de compromisso eterno com o Senhor Jesus. Ele vai estar ali, reinando. Compromisso eterno com Ele. Você não quer compromisso com Ele na terra? Aí vai dizer que quer ir para o céu? Não, você não avaliou direito o que é isso. O céu não é um lugar que você vai gostar. Se você não é uma pessoa que está disposta a obedecer o Senhor, se você não é uma pessoa que está disposta a estar na presença do Senhor, se você não é uma pessoa que faz de tudo para estar na presença de Deus, se você não é uma pessoa que tem o seu anseio para adorar o Senhor, o que você vai fazer no céu? Já pensou nisso? Às vezes isso me incomoda. Às vezes as pessoas falam assim, não querem ir para o céu. Não quer nada. Não quer nada, sabe por quê? Porque o maior investimento da sua vida não é no céu. Os maiores investimentos da sua vida são aonde? Na terra. Pastor, o senhor falou que o céu é aqui, então nós vamos investir aqui. Meu querido, abre o teu pensamento, abre a tua cabeça. Aonde você está investindo a tua vida? Porque você pode levantar a tua mão e dizer que quer ir para o céu, mas a maioria das tuas ações dizem que você não quer o reino de Jesus sobre a tua vida.
Se nós pudéssemos sentar numa mesa de negociação, Jesus, vamos fazer o seguinte: eu quero ser uma pessoa boa durante a minha vida aqui na terra, mas eu não quero te obedecer, eu quero as bênçãos. Dá para ser? O Senhor me abençoa, o Senhor me protege, mas te obedecer eu não quero. Pode ser, Senhor? Se o Senhor falasse, pode ser. Quem ia obedecer ao Senhor? Dá para você entender como é que a gente não vale nada? Dá para você entender como é que é misericórdia e graça? Senão a gente está lá consumido. Consumido. Meu querido, uma coisa eu quero dizer para você: se a sua vida na terra não for uma preparação para o céu, você não vai para lá não. Não vai. Eu recebi um vídeo, uma palestra por Yung Cho, coreano, pastor da maior igreja do mundo, 700 mil membros. É isso mesmo que você está ouvindo? 700 mil membros lá na Coreia do Sul. E ele falou qual que é o problema da igreja brasileira. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? É que ela não tem reverência ao Senhor. Não tem. Parece coisa boba, mas o culto é marcado para 7, a pessoa chega às 7h20. O pastor está pregando, falando, as pessoas se levantam e vão embora. A adoração está acontecendo e a pessoa vai sentar no banco e não participa da adoração. A palavra está sendo pregada, as pessoas ficam fazendo qualquer outro tipo de coisa, mexendo com o celular, tirando ponta do cabelo. Nunca viram isso acontecer? Eu vejo assim. Mas não tem reverência. Se o culto passar um pouquinho do horário, já começa aquela olhação no relógio. E aí, como é que vai ser? E as mesmas pessoas que vão falar: eu amo a presença de Deus. E aí, igreja? O que você acha? Você acha que nós estamos amando a presença de Deus? O culto acontece, mas eu prefiro ficar em casa, porque eu estou cansado. Eu trabalhei tanto essa semana. Pois é, meu querido, mas para trabalhar você foi. Para trabalhar foi. A gente fala que ama a presença de Deus, mas para eu conseguir 21 pessoas para cobrir os horários de oração durante a semana, que dificuldade. Que dificuldade. Eu quero te perguntar, meu querido, você quer mesmo do Senhor? Passar por eternidade na presença do Senhor? Você não vai achar isso chato, não? Não, sério. Você não aguenta uma hora de culto? Você acha que tem culto demais durante a semana? Você acha que tem evento demais na igreja? Você quer passar a eternidade ao lado do Senhor? Tem certeza? Parece que não. Parece que não. Pois é, meu querido. Você vê que essa noite eu ouvi a última palavra, né? A última mensagem sobre o Apocalipse. O pastor está pegando pesado com você, né? Vou parar. Continua do jeito que você está mesmo. Continua fazendo do mesmo jeito. E vamos ver depois onde vai dar. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Quem não ama a presença do Senhor não vai viver eternamente na presença do Senhor. Quem não está desesperado pela presença do Senhor não vai viver eternamente na presença do Senhor. Não se engane. O que nós temos de mais importante na nossa vida é a presença do Senhor. E se isso não for a coisa mais importante da tua vida, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não entendeu o que é o Reino de Deus. Porque o Reino de Deus
É semelhante ao homem que encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha para poder adquirir aquela pérola. Você entende o que é isso? É estar desesperado pela presença do Senhor. Tenho orado a Deus para nos dar uma geração desesperada pela presença dele. Uma geração, como nós vamos falar no domingo pela manhã, busca águas profundas, quer conhecer o Senhor e prosseguir o conhecer o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todas as vezes que eu leio Apocalipse, todas as vezes que eu leio esses últimos capítulos de Apocalipse, que falam da presença eterna do Senhor, de como vai ser a eternidade ao lado do Senhor, eu coloco meu joelho no chão e falo: Deus, me perdoa, porque muitas vezes a minha vida aqui na terra não diz que eu quero passar a eternidade com o Senhor. Muitas vezes a minha vida aqui na terra diz que eu amo tanto esse lugar, que se o Senhor não voltasse, a mim nem ia fazer tanta diferença assim. Se esse também é o teu caso, se você também sente esse peso, sente que precisa querer mais o Senhor, coloca no joelho, por favor, nesse momento, que eu quero orar com você. Hoje eu não vou fazer apelo, mas eu quero que você ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, meu Deus, porque muitas vezes os nossos olhos estão tão vidrados aqui nessa terra, Pai, que nós nos esquecemos que estamos aqui de passagem, que esse não é o nosso lugar, que a nossa terra é outra, que a nossa nacionalidade é outra, nós somos do céu. Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque como cidadãos dos céus, nós não podemos amar tanto a terra, não podemos amar tanto as coisas deste mundo. Oh Deus, nós precisamos amar o Senhor. Coloca, Deus, dentro do nosso coração uma sede pelo Senhor, ó Pai, um anseio pela tua presença, Deus. Pai, coloca sim, Deus, um desespero dentro de nós pelo Senhor, Pai, e que nós possamos, ó Deus, freneticamente buscar o Senhor, Pai, que não estejamos satisfeitos enquanto não estivermos absorvidos na presença do Senhor, Pai, que não estejamos satisfeitos enquanto o Senhor, ó Deus, não estiver presente em nossas vidas desde o amanhecer até o deitar, Pai. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento quando acordarmos, Pai, e o último também quando formos dormir, Senhor. Que o reino do Senhor seja verdadeiramente importante para nós, Pai, não o nosso reino. Perdoa, Deus, todo o tempo mal investido nas coisas que não são eternas, Pai, nas coisas que não são o reino do Senhor, Deus. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permite, nesta vida, termos bens, família, lazer, diversão. E o Senhor diz para nós que isso tudo é bom. Pai, mas eu quero pedir perdão por todas as vezes que essas coisas tomaram o lugar aqui do Senhor, Pai. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Deus, quero declarar nesta noite que eu quero passar a eternidade contigo. Que eu quero passar a eternidade contigo. Mas em nome de Jesus, eu quero que essa eternidade comece agora, Pai. Eu quero que essa presença comece agora, Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode
colocar de pé, querido. Chegamos ao final do nosso estudo sobre o Apocalipse. E eu espero de todo o coração que esse estudo tenha impactado o seu coração, como vem impactando o meu. E que a partir desse estudo que a gente fez sobre o Apocalipse, o seu coração esteja sedento pelo Senhor. Que você queira Jesus mais do que tudo na sua vida. Que Deus te abençoe no restante dia, na presença dEle. Que essa semana seja abençoada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pode abraçar o seu irmão, meu querido.